Olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso 8º dia. Eu espero que durante esses dias, com a palavra de Deus em mãos e conhecendo os textos, a condução da mensagem, o Senhor é o santuário, você tenha compreendido como que Cristo é o santuário, sendo que nós temos vários santuários. Nós vimos aqui o santuário natural, o santuário edênico. Nós vimos o santuário terrestre, o santuário no deserto para o povo de Israel. Nós vimos aqui o santuário celestial, onde Moisés fez uma cópia, que ele teve uma visão. Nós vimos um pouco também, rapidinho, do Templo de Salomão, não de Deus, mas que foi construído por Salomão. Nós vimos um pouco sobre o Santuário da Alma, que hoje eu quero lhe convidar para ver um pouco mais, que isso é importante. E resta, então, o Santuário é o Senhor. Como entender mais um outro texto que fala sobre isso? Porque Isaías falou, lembra? O Senhor será o Santuário. E isso se cumpriu na vida de Cristo, você viu. Vamos fazer um resumo daqui a pouquinho. Então vamos lá. Vamos fazer uma passada geral aqui. Adão e Eva, eles foram criados por Deus e para Deus. Corpo, mente e espírito para Deus. Tudo para Deus. E antes do pecado, era verdadeiramente tudo do Senhor. A condução da vida de Adão e Eva era somente pelo Senhor. O apóstolo Paulo vem, e eu quero lhe convidar para abrir esse texto em Efésios, no capítulo 3 e o verso 16. Grava bem, porque isso está ligado a 1 Coríntios, e isto é muito importante. 1 Coríntios 3, 16 e 17 e 1 Coríntios 6, 19 e 20. Mas primeiro vamos para Efésios, capítulo 3 e o versículo 16. O apóstolo Paulo fala muito sobre o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala muito sobre o santuário da alma, e ele fala que o santuário da alma é um lugar para a presença e habitação do Espírito Santo. Então, Efésios capítulo 3 e o verso 16, ele diz: segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Então, esse poder do Espírito, no homem interior. Então, o que ele está dizendo é que o Espírito Santo, ele quer atuar no interior da alma. Isso nós chamamos de o santuário da alma, no mais recesso do coração. E nós precisamos compreender isso. Então, olhem bem aqui. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 19 e o verso 20. Caso não sabeis que o vosso corpo é o quê? Santuário para a habitação de Deus. Então, que coisa interessante, o nosso corpo contaminado, semelhante àquele espaço contaminado do deserto, aonde Deus veio para lhe habitar, para lhe operar, ele torna o nosso corpo um lugar, um local, o nosso cérebro, a nossa mente, um local especial, sagrado para a sua presença. Então, quero resumir rapidamente. O que nós temos? O ser humano, um santuário. No deserto, um santuário. Cristo, um santuário. Como que Cristo se tornou um santuário? Nós sabemos que lá no deserto, Deus queria se tornar visível. Por isso, edificou o santuário para ser ali o Deus conosco. Tudo no santuário apontava para Cristo. Vamos ver? Pátio. Altar de sacrifício, Cordeiro, Cristo. Pátio, pia, Cristo é água viva, purificadora através da atuação do Espírito Santo. Lugar santo, Cristo é o pão da vida. Lugar santo, castiçal, Cristo é a luz do mundo. Lugar santo, altar de incenso, Cristo é o sacerdote, o sumo sacerdote, o nosso mediador. Lugar santíssimo, Cristo é o juiz. É Ele que opera hoje o juízo para toda
para toda a humanidade. Então, nessa compreensão muito importante, eu estou aqui fazendo um resumo com você. Então, quando Isaías diz, ele será o santuário, vai se cumprir na vida de Cristo a didática e o propósito da existência do santuário. E João 1,29, nós vimos, eis o Cordeiro de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, é o único mediador, o nosso defensor, o intercessor. Nós vimos também lá. Quando Cristo ascendeu aos céus, ele foi realizar esta função. Agora, eu quero lhe convidar para Daniel, capítulo 8 e o versículo 14. Isso é muito importante para nós. Daniel 8 e o verso 14. Nós já vimos também um pouquinho sobre isso. Vamos retornar agora. 8,14. E me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A pergunta é, qual santuário será purificado? O santuário edênico já não estava mais aqui. Ele não, lá a árvore da vida? Não, não seria. O santuário terrestre? Não, não mais, porque quando se cumprisse essa profecia, que é 2.300 tardes de manhã, e o santuário vai ser purificado, que foi a partir de 1844, eu te aconselhei a ler Daniel capítulo 9, que fala lá a respeito das 70 semanas, que são 490 anos, separado para o seu povo, separado, tirado dos 2.300 tardes e manhãs, que começou ali então no ano 457. Você soma 2.300 anos, nós chegamos ao ano 1844. O que nós temos aqui agora? A purificação do santuário. O santuário celestial? Ah, sim, claro. Por quê? Porque Cristo diariamente ele intercede por nós. É levado para o santuário celestial através de Cristo as nossas confissões, o nosso clamor. Então fica esses registros nos livros lá no céu, especialmente no livro memorial, está registrado lá. Então Cristo, com base nesse livro, ele está analisando para que ele possa então fazer a purificação no santuário celestial. Mas resta agora um outro santuário que precisa ser purificado. Se o nosso corpo, a nossa mente, é o templo do Espírito Santo, e ele é contaminado, e ele está contaminado, então precisa acontecer uma purificação. Como que isso acontece? No momento em que nós clamamos a Cristo, semelhante ao israelita, olha o que o israelita fazia. Ele clamava, oferecia o sacrifício, e então era levado o clamor para dentro do santuário. Então, quando hoje nós clamamos, Cristo leva para diante de Deus o Pai, para que nós possamos receber ali o perdão. E quando Deus então confirma o perdão para nós, o Espírito Santo vem aqui na terra e atua no santuário da alma, sabe, fazendo o quê? A purificação. Aonde nós temos que ir agora para entender um pouco mais isso? Nós precisamos compreender isso em Lucas, no capítulo 19, quando Cristo agora, próximo ao fim do seu ministério terrestre, diz o texto no verso 45 do capítulo 19 de São Lucas. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, adoração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Isso aqui é uma alusão à obra e o ministério que Cristo queria fazer no coração humano, no santuário da alma. Ellen White, ela fala sobre isso no livro Desejado de Todas as Nações. Dá uma lida lá, o capítulo que fala da purificação do santuário. Por quê? Porque aquela obra é a obra semelhante que o Espírito Santo faz hoje no santuário da nossa alma. Por quê? Porque nós vamos com o nosso caráter para o céu. E para o nosso caráter entrar no céu, ele tem que estar semelhante ao caráter de Cristo. Então a obra do Espírito Santo hoje é restaurar a imagem divina em nós, para que nós possamos então ir para o céu.
E isto é muito importante para nós compreendermos, porque hoje, diariamente, o Espírito Santo trabalha no seu coração, ele trabalha no meu coração, para nós entendermos a necessidade da busca, porque o Espírito Santo, Tito 3, verso 5, ele faz o lavar regenerador, no gerar de novo. Agora, eis que aquele que está em Cristo é o quê? Uma nova criatura. Então, a obra do Espírito Santo hoje no nosso coração é quando aceitamos a Cristo. Ele sela o nosso coração para a redenção, para a salvação, para a restauração da imagem divina. Está claro para você? Esta obra especial no santuário da alma. Então, agora, resta mais um texto importante, que é o texto para o nosso tema de hoje. O santuário é o Senhor. E isso está em Apocalipse, capítulo 21 e o verso 22. Vamos ler o texto? Apocalipse, capítulo 21. Abramos a Bíblia, Apocalipse, capítulo 21 e o verso 23. 22. Nela não vi o santuário. Olha, agora entenda bem. Lá no Jardim do Éden, Cristo veio e se pronunciou como santuário, sendo o Cordeiro de Deus. Lá no deserto, Cristo veio como anjo do Senhor e ele estava ali presente e ele foi o Deus conosco e ele foi o Shachan, o hóspede permanente. Lá então agora nós encontramos muito bem que Cristo vem no templo de Jerusalém, aliás, e Isaías diz assim, Isaías 8 e o verso 13 e 14, o Senhor será o santuário. Jesus vem e cumpre na vida dele como Cordeiro de Deus, cumpre na vida dele quando ele ascende aos céus, para ele ser o mediador, cumpre na vida dele a partir de 1844, que ele agora é o juiz que opera o juízo investigativo. Agora então nós temos Apocalipse capítulo 21 e o versículo 22. Nela não vi santuário. Moisés tinha tido uma visão para que ele fizesse uma cópia semelhante ao que ele viu do céu. Só que agora diz que não viu mais o santuário. Como? Então vamos entender bem esse contexto aqui, muito importante para nós. Quando Cristo vem a este mundo agora, na sua volta, ele leva os seus para o céu, correto? Quando Jesus, duas palavras importantes, não vamos ler por causa do tempo, e eu gostaria de te convidar depois que você atentasse. Na cruz do Calvário, Jesus diz, está consumado. O sacrifício do Cordeiro, a profecia se cumpriu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para livrar o povo da condenação do pecado, da maldição do pecado. Ok. Quando Cristo então agora ascende aos céus, ele é um mediador. Quando Cristo agora então, a partir de 1844, ele é o juiz, ele vai fazer uma obra. Quando ele concluir o juízo, ele vai dizer e declarar o seguinte, está feito o juízo para toda a humanidade por todos os tempos. Acabou a história do pecado. Só resta agora, após o milênio, Apocalipse 20, o que acontecer? A eliminação por completo. Mas quando Jesus voltar, já estará definido o destino de toda a humanidade. Não haverá mais espaço e nem necessidade da mediação de Cristo, porque ele já vai ter feito. Não haverá mais necessidade do juízo, porque ele já vai ter completado o juízo investigativo. Então eu lhe faço uma pergunta, para que teria então essas funções sendo realizadas lá no céu? Porque o santuário celestial hoje ele existe a nível de função para esses detalhes. E então agora, quando ascendermos aos céus, quando chegarmos aos céus, nós não precisaremos mais contemplar Jesus mediando, porque nós já estaremos no céu. Nós não precisaremos contemplar
Cristo mais fazendo análise das nossas vidas, porque em Apocalipse capítulo 11 fala que aqueles que passarão pelo juízo são aqueles que, em nome de Jesus, levam diante de Deus o Pai as suas orações no altar de incenso. Então, meu querido, minha querida, entenda bem agora esse processo. Não tem mais necessidade. Por isso não se vê o santuário com esta função, porque o trono de Deus é eterno e sempre vai haver o trono de Deus, entenda bem. E o texto bíblico diz assim: não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ficou claro para nós agora, então, esta visão a respeito do santuário. O motivo da existência do tabernáculo era por causa do pecado. Cristo morreu como cordeiro pelo pecado na cruz, aqui do lado de fora, no pátio, na terra. Cristo foi o mediador. Não haverá mais necessidade da mediação no lugar santo. Cristo foi o juiz, não haverá mais necessidade de juízo investigativo. Resumindo, o santuário se cumpriu ou não se cumpriu em Cristo, tanto terrestre quanto celestial. A declaração que eu já falei está feito, realizada a obra de Cristo, ele proclama: acabou, acabou toda a história do pecado. No céu, Cristo, o santuário, é pessoal, é presente. Não tem necessidade de santuário como função salvífica, então o santuário é Cristo. Amém? Eu espero que você tenha compreendido todo esse processo aqui, nesta semana, nesses 8 dias, que o Senhor é o santuário é o Senhor, o santuário edênico, o santuário terrestre, o santuário celestial, o santuário da alma. O que eu apelo agora e imploro para você: cuida com o santuário da tua alma, que Jesus se assente no trono da sua vida e que o Espírito Santo faça a purificação do seu santuário. Feche as guardas para o mal, meu querido. Não permita que a contaminação entre, que a impureza, que os teus olhos, que os ouvidos, que a tua boca esteja conectada à impureza. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. O santuário da nossa alma é teu. E nós queremos cada dia mais compreender a dimensão da maravilhosa mensagem que o Senhor é o santuário. Queremos estar pessoalmente com Jesus para sempre, porque Ele é o grande encanto da nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar com você estudando a palavra. Um grande abraço.